transformarei numa grande luz. Nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e misericordiosa paz. Na nossa existência, é importante compreender que todos nós estamos na Terra por muitos motivos, mas entre eles, sobretudo um. E se todos os outros não colaborarem para este um, nós perdemos possivelmente o próprio sentido de viver. A felicidade. Não há outro sentido na vida que explique a necessidade da nossa existência se não for a felicidade. Entenda bem, felicidade aqui nos reportamos não é uma alegria momentânea. A alegria momentânea de um carro novo, de um sapato novo, de um aumento de salário, é uma alegria momentânea, gostosa, mas logo o salário acaba, o sapato gasta, o carro envelhece. Estamos falando de felicidade. E essa felicidade verdadeira, sobretudo a sua construção, se faz de uma maneira espetacular. Geralmente nunca da maneira que esperamos. Por isso que quando vamos planejar a nossa vida, geralmente nós devemos pegar um papel em branco e planejar da metade da folha para baixo. Porque da metade da folha para cima deixemos para as surpresas que a vida nos oferece. Chegar à felicidade é um prêmio para aqueles que buscaram. E essa felicidade é construída, e é uma construção, assim como uma vida infeliz tem que ser também construída negativamente. Ninguém se torna infeliz de um dia para a noite. Ninguém é otimista, alegre, feliz, realizado e de repente vira o maior dos pessimistas do mundo. Quando você encontra uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, entenda bem, ele treinou muito para ficar daquele jeito. Ele reclamou muito. Todo santo dia, sempre de alguém, quando não dele mesmo. Isso é como uma escada que a gente toma pelo meio. Os degraus que sobem podem ser também os degraus que descem. Só que hoje a gente quer subir. Então, para ser feliz, tem que se entender que essa construção da felicidade é feita no meio de lágrimas, no meio de tempestades, no meio de decepções, no meio de angústias. Essa felicidade não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus, que nos capacita a vencer as dificuldades da vida. Por exemplo, nosso irmão citou aqui que há muitos católicos, e é muito comum no movimento espírita ter muitos católicos. Eu adoro particularmente a vida dos santos. Adoro. Todos os santos, mártires, independente da religião. Sempre me fascinou, desde garoto. Ler a sua biografia, estudar a sua vida, ir no lugar que ele viveu. Então sou apaixonado por Santo Antônio, fiquei um bom tempo em Pádua, apaixonado por Francisco de Assis, um bom tempo em Assis. Mas o que mais me apaixona no santo não é propriamente a santidade. Porque depois que ele vira santo, tudo que ele faz é notório, porque sendo santo já é famoso. E já é resultado de muita conquista, de muita experiência, de muita evolução. O que me apaixona na vida de um Chico Xavier, por exemplo, não é depois que ele se tornou o grande Chico, é o que ele fez para chegar lá. O que me apaixonou na vida de São Francisco não foi o santo Francisco de Assis, mas aquele jovem de 24 anos que ouviu por primeira vez Jesus falando: Francisco, reconstrói a minha igreja.
O que me apaixonou pela vida de Santo Antônio, de Santo Expedito e de tantos outros santos, como Santo Antão, como Santo Agostinho, que tem uma vida notável, foi o que eles fizeram antes para virarem santos. E este é o nosso grande exemplo. Porque se eu venho aqui e só falo da vida de Jesus, que é linda, maravilhosa e fantástica. Se eu conto o Jesus que fez milagres, que fazia os cegos enxergarem, os mudos falarem, os paralíticos andarem, é lindo, é maravilhoso, mas você vai dizer, mas também era Jesus. Eu não sou Jesus. Mas nós nos esquecemos o que ele passou para virar Jesus. Não foi da noite para o dia. Teve a tentação, teve a dificuldade. Jesus viveu quantos anos? 33. Tanto que quando vai ter bingo, sorteio o número 33, fala o número do Cristo, 33. Só que ele começou a fazer as suas atividades, os seus milagres, as suas pregações com quantos anos? Com 30. A vida de Jesus a gente conhece dos 30 aos 33. Dos 30, no primeiro episódio, quando ele vai ser batizado por João Batista. E nos 33, quando tudo se encerra no Calvário com a crucificação. Então nós conhecemos geralmente o que deu certo. Nós não conhecemos os bastidores. Como um grande filme que a gente vai para assistir, aquela superprodução hollywoodiana de 2 horas, com aquela música que se encaixa, com aquelas imagens maravilhosas, mas muitas vezes aquele filme de 2 horas demorou 2, 3 anos para ser preparado e 10 anos para ser escrito. Então isso é o belo, porque isso é o que nós vivemos. Porque nenhum de nós é santo. E não obstante buscarmos a santidade, nenhum de nós ainda é feliz em toda a possibilidade e potencialidade que a felicidade nos pode oferecer, mas estamos em busca dela, ou seja, nós temos coisas em comum. Jesus, quando vai ser batizado por João Batista, é a primeira aparição de Jesus, já homem, com 30 anos. João diz, não vou te batizar, porque eu tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor é maior do que eu. Jesus disse, não, me batize, eu vim para cumprir a lei. Foi batizado, e aí está escrito o seguinte no Novo Testamento, então o Espírito, com E maiúsculo, o levou para ser tentado. Tentado. Foram tentar quem? Jesus. Não tem um único milagre desse homem antes das tentações. Nós passamos por tentações também. Não tem aquele bolo que está na geladeira, trancadinho lá, e você na sala, tão perto, de madrugada. A geladeira é só você puxar, não tem trava, não tem nada. Você pensando no bolo, o bolo pensando em você. Um foi feito para o outro. Não é uma tentação alimentícia? Sim ou não? A vontade de repetir sem poder e falar não é uma tentação de comida, mas é uma tentação. Ele foi tentado. Já não começou fazendo milagre. Levou ele para o monte e ele ficou 40 dias em jejum. 40 dias sem comer nada. Dá fome ou não? Adivinha? Dá fome. Então está escrito, estou sendo fiel ao Novo Testamento. E então o Senhor teve fome. Óbvio, teve fome, 40 dias sem comer. Então o Senhor teve fome. Quando Jesus sentiu fome, fome física. Fome dá o quê no corpo? Fraqueza. Já viu gente que está com pressão baixa, né? Alterou a glicose, não fica tonto, não fica assim fraquinho, fica ou não fica? Ele ficou fraquinho, deu uma fraqueza física. Quando deu a fraqueza física, quem apareceu? O obsessor. O que a Bíblia chama do demônio, de Satanás, pode chamar do encardido, do que você quiser. O obsessor apareceu. E apareceu para o quê? Para tentá-lo.
Como que você tenta? Eu tento com aquilo que você quer, não com aquilo que você não quer. Então ele tentou Jesus com o quê? Com comida. Quem está com fome quer o quê? Comida. Ele projeta para Jesus uma mesa cheia de pão e diz: coma deste pão que eu te preparei. Se ele falasse só coma desse pão, tudo bem, como que eu estou com fome. O problema não é o pão, o problema é o padeiro, quem fez o pão. Coma deste pão que eu te preparei, ou seja, é um pão do mal. E aí você vai se lembrar de uma frase que tem nas missas de domingo e faz parte da homilia católica. Jesus respondendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veio para isso. O obsessor foi embora? Não, falou: pelo estômago eu não peguei. Vou tentar pegar pela vaidade. Ou seja, se eu não pego pela fome, eu pego pela vaidade. E projetou para Jesus, na mente dele, todos os reinos do mundo. E disse: eu vou te dar dinheiro, poder, sucesso, que é o que a maioria quer. Dinheiro, poder, que dá facilidade, abre portas, sucesso. Sucesso compra muitos colegas, não compra amizade, mas colegas de fato. Ele projetou para Jesus isso. E disse: prostrado e ajoelhado, ajoelhe-se e me adore, e eu te darei todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E Jesus disse o quê? Terás somente o único Deus, e somente a Ele prestarás culto. O Espírito foi embora? Não. Falou: eu não peguei pela fome. O bendito é magrinho, não come muito. Eu não peguei pela vaidade, que ele anda com a sandália, com um manto só. Eu vou pegá-lo pela própria Escritura. No Antigo Testamento, nos primeiros 5 livros, que os judeus chamam de Torá, que é Gênesis, Números, Levítico, Deuteronômio, ele disse o seguinte: está escrito, o obsessor sabia o que estava escrito: lançar-te-ás montanha abaixo, e os Espíritos do Senhor te ampararão, e nada te acontecerá. Tem uma frase dessa no Antigo Testamento. O que é que Jesus disse? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, usou a palavra contra a palavra. E o Espírito fez o quê? Foi embora. Só depois aí, quando ele desce do monte, ele faz o primeiro milagre, as chamadas bodas de Caná, quando transforma a água em... Mas primeiro passou pelo deserto e foi tentado. Jesus. Se com Jesus isso já aconteceu, imagine conosco. Você acha que a gente precisa ficar 40 dias sem comer para começar o teste? Basta um café da manhã mal tomado. E o obsessor vem com um croissantzinho recheado, feito na hora, aquele quentinho caprichado. É ali mesmo que a gente cai. Então entenda bem, para chegar em algo há um caminho. Eu já falei isso aqui de São Francisco. Quando nós falamos de São Francisco, nós lembramos de quem? De São Francisco. Não de João, que era o nome de São Francisco. Francisco nunca chamou Francisco. Francisco era um rapaz vaidoso. Tanto que morava na Itália e só falava francês. Ele chamava João, nunca chamou Francisco. Falava francês, porque francês era mais chique do que falar italiano. Por isso Francisco vem de francês, o que fala francês. Ele conversava italiano forçado. Tinha mais de 10 escravos, servos, né? Chamavam na época, que é uma maneira light e diet da escravidão. Tinha servos. Era rico. Mas entenda bem, não é que era rico, era o mais rico de Assis. Adorava festa, um moço bonito, 24 anos de idade. Quando Jesus aparece para ele, ele fala o quê? Francisco reconstrói a minha igreja. Pronto, acabou tudo. Os amigos se foram. O pai quis interná-lo. Ele foi chamado de louco. Louco. Porque o mais rico da cidade agora começa com uma carriola a pegar pedra para colocar. Foi chamado de louco. Foi chamado de louco, de perturbado.
A mãe, tadinha, gostava dele, mas não podia fazer nada numa sociedade patriarcal, podia era rezar pelo filho. Ele lembra-se da igreja de São Damiano, porque Jesus falou reconstruir a minha igreja, e vai reconstruir a igreja de São Damiano, vai levar as pedras lá, reconstruir, você imagina, na neve, no frio, não tinha motoniveladora, nada, que no cimento, era na pedra mesmo, quebrando, colocando a pedra, fazendo, rezando, orando. Ele contraiu lepra ali, que começou a viver com os leprosos. E contraiu tuberculose. Francisco de Assis morreu de tuberculose e de lepra, e cego dos 2 olhos. Porque a lepra atacou. Então ele contraiu lepra ali, numa missão de construir uma igreja. O dia que ele constrói a igreja, demorou tanto que ele já era chamado santo. Ele já era São Francisco. E já era, à época, reconhecido como protetor dos animais. Não porque ele conversava com os animais. Porque conversar com os animais, a gente conversa, não conversa com o seu cachorro. Francisco de Assis pregava para os animais. Os passarinhos ficavam 2 horas magnetizados por aquela energia. Então ele, no dia da inauguração da igreja, já santo, famoso. Você imagina uma igreja um pouco maior que esse salão, São Francisco vivo, inaugurando a própria igreja. Foi gente ou não? Veio gente da Europa inteira. E como era uma sociedade rural, cada um trouxe o seu animal, porque ele era também protetor dos animais. Então você imagina, vem um e traz uma vaquinha, o outro traz um cachorrinho, o outro traz um papagaio, o outro traz o gato, o outro traz um cabrito. Aquilo estava um Simba Safari, era gente que não acabava mais, e animal que você não sabia de onde tinha saído. Mas eis que ele cumpriu a missão de Jesus, construiu a igreja. E ele foi pregar, falou, vamos inaugurar, né? Quando ele foi inaugurar, ele não abriu a boca. Jesus apareceu por 2ª vez e disse, Francisco, não é essa a igreja, é outra. Qualquer pessoa normal ia falar para Jesus o quê? Tem a santa misericórdia. O senhor está forçando a amizade comigo. Eu larguei minha família, perdi o dinheiro, estou morto, estou leproso, já estou com anselia, estou com isso. O senhor espera 10 anos me matar, quase morrer de frio, para falar que nessa não dava para avisar antes? É ou não é? Senhor, não é essa, meu filho, larga, não é essa. Por que Jesus deixou? Para testar, podia ser só um arrobo de um jovem. Não tem gente que começa com tudo? O povo olha, fala, isso você vai longe. E foi tão longe que nunca mais ninguém achou para onde foi. É ou não é? Precisava de constância. Jesus deixou construir uma igreja que não era aquela. Para no dia da inauguração, mais de 10 anos depois, falar, Francisco é outra. Eu te peço que reconstrua a igreja que está destruída nos corações humanos. Que você reconstrua não com estas pedras, mas com as pedras da humildade, do amor, porque o meu templo é o universo. Vai. E ele foi sem olhar para trás. É esse São Francisco que você conhece. Mas quando ele tornou-se esse São Francisco que você conhece, já estava com lepra e com tuberculose. Portanto, tudo tem um preço nessa vida. Quando nós vemos a vida de Paulo, pregador, e somos cristãos, graças a Paulo e Pedro que vieram para o Ocidente pregar, é fantástica. Mas quando nós vemos tudo que passou antes, quando eu vejo amigos dizendo, eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier, e eu falo, quem é que não queria? A gente só não queria passar o que Chico passou. Passar dificuldades, problemas, angústia, provação, dor. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que quando você enfrentar dificuldade, angústia, tristeza, passar por uma depressão, não está dando nada errado. Faz parte da construção da sua felicidade. Quem não chorou, não aprendeu ainda a sorrir. Quando você coloca um docinho na boca e fala, que docinho, é porque você sabe o sabor do amargo. Quem não perdeu, não aprendeu ainda a ganhar. Pode ver que a melhor maneira de destruir uma criança é dar tudo para ela, nunca deixar ela perder, nunca deixar ela chorar, nunca deixar ela sofrer, é colocar numa redoma de proteção. Quero 10 reais, está aqui 20, quero uma bicicleta, está aqui 30.
E vai criar o quê? Um banana. Por isso que há um ditado que tem exceção, mas que diz: pais fortes, filhos fracos. Quanto mais fortes forem os pais, geralmente mais fracos e bananas serão os filhos. Porque vão tentar se aproveitar da luta que os pais tiveram sem saber o valor de luta alguma. Vão ganhar uma medalha de uma guerra que não participaram. Vão estar com 40 anos morando em casa e dizendo: eu sou estudante. Por isso veja que nós não podemos ter medo de lutar, medo de enfrentar as dificuldades, medo, porque todos estes enfrentaram, começando por ele. Todos enfrentaram. Ficaria difícil se estivessem todos no céu e nunca passassem por dificuldade nenhuma. Aí dar palpite na vida dos outros é fácil, ou não é? Aguenta um pouco aí, irmã. Lógico, nunca passei nada, eu não é? Sofre mais um pouquinho. Esse cancerzinho não é nada. Eu não é nada porque não é meu. Agora vai passar por ele para ver quanto dói. Por isso nós devemos entender que quando enfrentarmos dificuldade, angústia, tristeza, provação, é um momento da nossa vida. É um teste para que possamos ser promovidos. A maneira como você encara a vida é mais importante que a própria vida. A vida não é o que ela é o que você faz dela. E você só faz alguma coisa se você acredita que dá para fazer. Senão, não dá um único passo. Vive o quê? Aguardando. Estou esperando a conjunção dos astros, o mundo melhorar, a guerra do Iraque acabar. Estou esperando não sei o quê. Está sempre esperando algo que está fora. Busca sempre muito longe. Todos nós temos doenças. Não tem um saudável aqui. Eu sou saudável. Não, você só não foi examinar direito. Só isso. Não se engane. Não se iluda. Se passar você por todos os exames que a medicina tem, você tem 28 doenças que você nem sabia. Nós estamos vivendo sujeito a ventos e tempestades. Para não perder a fé, justo na hora que precisa dela. Então você é, não os sorrisos que deu, e eu torço para que você tenha muitos motivos para sorrir. Mas você só sorriu porque você já chorou muito. Você não é os amores que teve. Você é as traições que te fizeram. Você não é o resultado das palmas que ouviu, mas da desaprovação que recebeu, quando mais você esperava o auxílio de alguém, aquela mão que foi fechada. Você não é os sims que te deram, porque até louco se dá bem com o sim, todo mundo gosta que concordem com ele. Você é o que fizeram dos nãos que te disseram. Portanto, isso forjou o seu caráter, isso forjou o que você é hoje. Uma pessoa que possivelmente enfrenta dificuldades, passa por dificuldades, mas tem coragem e paciência para vencer a ingratidão, o problema, a angústia e a dor. Isso chama-se vitória, e o resultado disso chama-se felicidade. O resto é resto. Fazer felicidade de elevador, tomando banho, jantando, passando perfume, entrando no elevador, apertando o botão escrito céu, a porta se fecha e o elevador sobe, é lindo na teoria. Na prática, você vai de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. Tudo bem? Acabou. Peço licença só para dar um recadinho. O tema da palestra de hoje é a tosse. Nosso irmão Marcelo, na saída, todos vão receber. Ele vai entregar aqui durante o passo, todos vão receber. Fique tranquilo, que eu vou mostrar aqui. Eu acho que alguém já até recebeu esse papel Escriturações Poderosas, falando da importância de orar. Tem aquela bênção que a gente faz no final das palestras. Peguei algo do Antigo Testamento, o Salmo 91, que é muito inspirador, algo da doutrina espírita, a prece de Cáritas, que é fantástica, e a oração do nosso querido São Francisco de Assis. Espero que você goste.
Horário não quer demais. Todos vão receber também um papelzinho como esse, que tem o endereço da nossa página no Facebook. É o meu nome, Estevão Camolese, número 1. Entre lá, não sou eu que te adiciono. É você que clica numa palavra curtir. Se você clicar em curtir uma única vez, 3 vezes por dia, pelo menos, faça sol, faça chuva, vai receber mensagens de esperança, de paz, de alegria, de otimismo. Geralmente à noite eu chego e faço uma oração por todos que estão conosco naquele instante. Então é uma maneira que a gente tem de se comunicar. É o meu nome, Estevão Camolese, número 1. Já vai estar dentro desse papel aqui, tudo bem? Quando você pega outro recado do nosso curso de oratória, que eu vou ministrar dia 30, curso beneficente de oratória, 30 de junho, domingo, lá no Bezerra de Menezes, aqui no Assunção. Será das 3 às 6 da tarde, por volta de 200 macetes diferentes, como fazer uma palestra, uma entrevista de emprego, uma apresentação em público. Mais de 7.000 pessoas já fizeram esse curso conosco. Como é beneficente, tem um valor, custa R$50, é baratíssimo pelo que o curso oferece. Não pode ser pago aqui, não pode ser pago para mim, é só pago lá no centro, para o pessoal do centro, porque volta a dizer, a renda é beneficente. Todos vão receber, dentro dessa folha, um DVD. Eu estou com aqui homenagem à Mamãe Clorima, não sei se é esse. Mas vão receber um DVD de uma palestra minha, gravada, porque geralmente não tem o mesmo DVD para todo mundo. Então, um recebe um, outro recebe outro, todos vão receber, e espero que você goste. Foi gravado com carinho. Peço a sua caridade de você tirar cópias. Esses DVDs são feitos hoje com o meu salário, parte do meu salário, a gente manda fazer, compra, faz a capinha. Então nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Tire cópia do DVD, se você gostar, e dê para os seus vizinhos, para os seus amigos. O último recado é do aniversário da Mamãe Clori. Não sei se todos conhecem, mas foi uma senhora, desencarnou com 92 anos de idade, faleceu aos 92 anos de idade aqui em São Bernardo, mas ela foi o que eu chamava o Chico Xavier de Saias de São Bernardo do Campo. Essa mulher teve mais de 1.000 filhos adotivos. Não é uma creche com 1.000 crianças. São 1.000 filhos adotivos. Você pega pequenininho e fica até os 18, 20 anos de idade. 1.000. Portanto, uma senhora notável, era muito otimista, alegre, ela tem uma instituição enorme que continua funcionando. Eu fazia o aniversário dela todo ano e a gente, depois do falecimento dela, continuamos fazendo da mesma maneira. Para nós estar viva na nossa mente, espiritualmente. Então é dia 7 de junho, sexta-feira, lá é facílimo de estacionar, entrada franca, começa em ponto 7h30. A Margarete Átila, que é uma cantora espírita excelente, vai se apresentar das 7h30 às 8h. 8 horas tem oração, vibração, passe coletivo. Eu vou fazer a palestra e durante a palestra vamos fazer a terapia do perdão ao vivo. Vale a pena. Quem já assistiu nos nossos DVDs, a gente chora muito, lava a alma. Vou fazer ao vivo, geralmente faço uma vez por ano. E nesse dia nós vamos fazer. E nesse dia, tudo termina 9 horas, 9 horas em ponto, termina tudo. 9h01 já está pronto para ir embora. Neste dia, nós vamos fazer o lançamento e todos vão receber de presente um DVD novo nosso, sobre Chico Xavier, todo gravado em Uberaba. Como eu vou muito para Uberaba, faço muita palestra no Centro do Chico, participo das obras sociais, então o DVD tem, por exemplo, 5 minutos de palestra no centro, e aí alguma curiosidade na casa do Chico. Mais 10 minutos de palestra e um pouquinho das obras sociais do Chico, cheio de curiosidades da vida do Chico, onde o Chico psicografava, aqui a mesa do Chico, aqui onde o Chico dormia. O DVD termina no cemitério, porque tem várias curiosidades no cemitério que aconteceram no dia do enterro. Por que o túmulo é blindado? Por que teve que a polícia militar ficar 10 dias cuidando do corpo do Chico para não ser pego? Pego por quem? São essas coisas que a gente conta. Por exemplo, só para encerrar, Chico Xavier era um homem muito pobre, muito pobre. Mas pobre por opção, poderia ser milionário. Mais de 50 milhões de livros esse homem vendeu. Um autor ganha R$3 por livro, já descontado imposto de renda. Esse homem teria descontado imposto de renda 150 milhões de livros, de reais. Então muito rico. Mas foi pobre por opção. Tanto que em 1972, o jornal Folha de São Paulo chamou Chico Xavier numa reportagem lindíssima de O São Francisco dos Desesperados, dizendo que foi o homem no Brasil que mais se aproximou em matéria de vida de São Francisco de Assis.
Tamanha a sua pobreza, a sua simplicidade. E lá no DVD, a gente mostra no quarto do Chico um quarto extremamente pequeno, humilde, que não tem nem corredor, a cama encostada na parede, para você ter uma ideia. E num quarto minúsculo tem um cofre desse tamanho. Enorme, que deve pesar 1 tonelada, grande, pesado. Por que é que um homem pobre, chamado de São Francisco dos Desesperados, que não tinha onde cair morto, que nunca se apegou a dinheiro, que nunca teve um centavo no bolso, por que é que um homem daquele teria um cofre daquele tamanho no quarto? Você sabe por quê? Saberá no dia 7 de junho, assistindo o DVD. São essas curiosidades que nós vamos contar. Tem umas 30 curiosidades como essa, que você, mantendo a sua calma, porque eu sei que espírita não é ansioso, você vai ficar com tranquilidade, com calma. Mas é esse o objetivo, é trazer essa reflexão, é mostrar um pouquinho atrás dos bastidores, que muitas vezes, algumas, é mais interessante do que até na frente. Tudo bem? Agora acabou mesmo. Muito obrigado por tudo. Agradeço seu carinho, sua atenção. E para nos despedir, muito obrigado. Faremos aquela bênção que geralmente fazemos ao se despedir das pessoas que mais amavam. Faziam essa bênção ao se despedir das pessoas que mais amavam, e nós também fazemos aqui. Essa bênção que tem mais de 1.500 anos atrás, feita numa Europa medieval, camponesa, e era mais ou menos assim. Que os ventos sempre soprem suas costas, impulsionando o avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver em sua vida muitas vezes difícil. Que as chuvas sempre caiam em abundância nos seus campos. E até nos encontrarmos de novo em uma outra oportunidade, que Deus o tenha, ou que Deus a tenha suave e seguro na palma de sua mão. Sejam todos muito felizes, um excelente tratamento a todos. Muito obrigado pela sua atenção.